Ei, você sabe usar a hialuronidase? Eu sou a doutora Rafa Matana, cirurgia dentista, mestre especialista em harmonização facial e hoje eu tô aqui para te mostrar um protocolo completo sobre como utilizar a hialuronidase e reverter as complicações que você pode ter aí associadas ao uso do ácido hialurônico. Eu trabalho já na harmonização há 10 anos e eu posso te garantir que dominar o uso da hialuronidase vai fazer toda a diferença, tá? Vai te trazer muito mais tranquilidade para executar a técnica que você desejar, tá? E vai trazer muito mais segurança de que o seu paciente não vai ter uma complicação grave, nenhuma sequela mais robusta aí, caso você tenha alguma intercorrência durante o seu procedimento, tá bom? Então, nessa aula, eu vou trazer aqui para vocês quais são as atualizações que a ciência nos traz sobre esse assunto, né, gente? Então, eu vou me basear aqui, ó, nesse artigo, tá? Que é um artigo, assim, extremamente legal, recente, ele foi publicado agora, em setembro de 2024, e ele atualiza todo o consenso da indicação do uso e os protocolos de dosagem da hialuronidase, tá? Então eu recomendo que você faça aí uma colinha, pega papel e caneta ou abre seu bloco de notas para você ter aí na sua clínica, no seu consultório, para que você possa consultar rapidamente caso você precise, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre como é que de fato a hialuronidase age, né? Porque eu vejo que tem muita confusão, alguns alunos não sabem qual é esse mecanismo de ação, tem muita gente que pensa que a hialuronidase ela vai degradar o agente reticulador, quando na verdade a hialuronidase ela age é uma enzima, né? Um mucopolissacarídeo que vai agir quebrando as ligações glicosídicas. As ligações glicosídicas, gente, elas unem os monossacarídeos que formam o grande polímero de ácido hialurônico, tá? Além disso, ela é uma enzima que aumenta a permeabilidade vascular e faz com que esse ácido hialurônico que foi fragmentado, ele seja rapidamente metabolizado na corrente sanguínea, tá? Então, hoje nós temos disponíveis no mercado 3 tipos de hialuronidase, 2 que são de origem animal, então de origem bovina e de origem ovina, tá? E uma terceira hialuronidase, que é a mais pura, que ela é menos alergênica, que é o ideal de se utilizar, que é a hialuronidase recombinante humana, tá? Então, não é de origem animal, ela é realmente mais pura, mais biocompatível, né? Produzida aí por uma tecnologia recombinante. E ela vai ter uma ação dentro do tecido dérmico de aproximadamente 24 a 48 horas. Então, isso quer dizer que depois que você injetou, ela vai ficar agindo aí por 1 a 2 dias, tá? E você precisa lembrar disso para você planejar de maneira adequada o tratamento das suas complicações, tá? Então, esse estudo que eu tô trazendo para vocês, gente, ele é uma revisão sistemática de 5 artigos que são estudos clínicos randomizados. Então, fiquem tranquilos que é um artigo, assim, extremamente relevante cientificamente, tem muita robustez de informação, tá? E ele traz algumas observações gerais. Então, a primeira delas é a mais óbvia, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né, gente? É de que a hialuronidase é, sim, de fato, eficaz na remoção e na reversão aí dos nódulos de ácido hialurônico, tá? E ele traz aí que as doses, elas podem variar de 1 unidade, de 1 UTR a 75 unidades por local de injeção, tá? E essa variação, ela acontece, gente, muito devido à grande variedade dos preenchedores dérmicos que nós temos disponível no mercado hoje. Então, nós temos géis de ácido hialurônico com as mais diferentes características, então, diferentes pesos moleculares, diferentes concentrações, diferentes graus de reticulação, né? E tudo isso vai interferir aí no resultado final, na ação da hialuronidase, tá? Então, mas ele diz aí que, em média, para degradar 0,1 ml de preenchedor, a gente vai variar de 1 unidade a 37 unidades de hialuronidase em injeções pontuais, tá? Então, uma variação bem grande. Também, de maneira mais óbvia, você pode trabalhar uma grande injeção pontual, né? Uma única injeção pontual, ou você pode trabalhar com volumes menores, quantidades menores de hialuronidase
de maneira seriada em protocolos semanais, tá? Então, tudo isso varia de acordo com o seu protocolo, tá? Ele também disse que ele não encontrou, nenhum artigo encontrou grandes reações adversas aí relacionadas ao uso da hialuronidase, e muito mais do que essas conclusões mais superficiais, ele traz pra gente protocolos de dosagem, que é o que eu vou trazer aqui para vocês agora, né, a partir dessas evidências científicas. E esses protocolos, gente, são muito essenciais, tá? E eles vão variar de acordo com a situação que você está tendo em curso. Então, para os nódulos pontuais, que são aquelas sobrecorreções estéticas, quando você tem um preenchimento que não ficou tão legal, né, não é uma grande complicação, ele vai direcionar que você faça um protocolo único de aplicação, com 10 UTRs de hialuronidase a cada 0,1 ml de preenchedor, tá? E que você faça essas 10 unidades a cada 2,5 milímetros de distância. Então, a hialuronidase é intralesional. Então, se você tem um nódulo muito pequenininho, uma única injeção de 10 unidades vai ser o suficiente. Se você tem um nódulo mais longo, mais robusto, a cada 2,5 milímetros você repete essa injeção de 10 unidades. Já se você tem uma complicação vascular, você precisa, né, de um protocolo de alta dosagem. Se você tem um vaso sanguíneo obstruído, você precisa utilizar de 500 a 1.500 UTRs repetidamente no intervalo de 2 a 8 horas, tá? Então, esse período, esse intervalo é o que o artigo recomenda. Eu, particularmente, recomendo que se você tiver uma obstrução vascular, você repita de 500 a 1.500 UTRs de hialuronidase de hora em hora até a regressão dos sinais, tá? Muito importante falar que a hialuronidase precisa ser injetada exatamente no lugar onde você injetou o ácido hialurônico e em toda a extensão desse vaso sanguíneo, tá? Outra informação que eu acho muito relevante sobre a eficiência da hialuronidase é que quanto mais recente for, mais precoce for essa aplicação, maior vai ser a efetividade, tá? Então, o ideal é que você aplique num período de até 4 horas para ter o máximo da efetividade da hialuronidase. Lógico, gente, se você precisar aplicar a hialuronidase depois desse período, ela também vai ser efetiva, tá? Mas é um ponto de atenção, porque a eficiência ela vai diminuindo, principalmente nos casos de intercorrências vasculares, né? Então, nesses casos, é muito importante que você saiba identificar de cara essa oclusão e reverter ela de maneira mais ágil possível, tá? Então, a eficiência, né, da dissolução do ácido hialurônico vai variar de acordo com alguns fatores. Então, primeiro deles é o tipo do ácido hialurônico, como eu comentei com vocês. Então, nós temos aí preenchedores com maior concentração de ácido hialurônico, preenchedores com maior tamanho de partícula e com maior número de ligações cruzadas, vão ser preenchedores que vão demandar aí um maior volume de hialuronidase, tá? Preenchedores com menores concentrações vão demandar menos volume de hialuronidase. A segunda variável, como eu falei para vocês, é o tempo decorrido depois da injeção. Então, quanto antes vocês realizarem essa injeção, mais efetiva vai ser a ação da hialuronidase. Então, identifiquem com precisão, tá? E a profundidade da injeção também, gente, porque se você tiver qualquer tipo de fáscia muscular ou mesmo um músculo entre o ácido hialurônico e a hialuronidase, você vai diminuir consideravelmente a ação da hialuronidase, tá? Então, por isso, você deve sempre injetar a hialuronidase no mesmo plano tecidual que você injetou o ácido hialurônico, tá? E um último fator que tem interferência e que é muito relevante é o uso da ultrassonografia. Então, se você tem uma obstrução vascular, o uso do ultrassom vai te ajudar a localizar com precisão onde está esse ácido hialurônico, tá? E ele também vai te dar uma boa avaliação sobre o quanto essa degradação está sendo de fato efetiva. Então, te dá muito mais precisão, tá? Então, é muito interessante, se você tiver em mãos, poder usar o ultrassom nesse momento. Em relação
as alergias, né? E quando a gente pensa na segurança de usar a hialuronidase, a gente pensa muito nas reações de hipersensibilidade. E o artigo mostrou que as reações de hipersensibilidades que são mediadas pela IgE, elas são muito raras, elas acontecem apenas cerca de 0,1% dos casos. Então, não é tão comum quando a gente imagina, tá? E ela acontece muito mais, com muito mais propensão quando a gente utiliza hialuronidases de origem animal ou quando você faz a injeção desse produto de maneira intravenosa. Também aumenta muito a chance de você ter uma reação de hipersensibilidade. É importante sim você considerar que o uso da hialuronidase é contraindicado para quem tem reações alérgicas à picada de abelhas e de vespas, tá? E também é contraindicada nos pacientes que estão fazendo uso de corticoides e de benzodiazepínicos, porque essas medicações tornam o tecido muito menos suscetível à ação da hialuronidase. Então, gente, é importante sempre lembrar, né, que acima de tudo a gente deve sempre ser aquele profissional atento às últimas evidências, ao que está acontecendo aí no mundo científico, né? A gente precisa estar antenado para conseguir proporcionar um tratamento adequado para o nosso paciente. E isso também envolve prestar atenção na anatomia da região que vai ser injetada e escolher o preenchedor adequado, né? Então, também falo que algumas medidas são muito importantes, como eu falei para vocês, tenham protocolos de emergência dentro do consultório que possa ser rapidamente acessado, né, por qualquer profissional e rapidamente colocado em prática para você ter a resolução desse problema, porque em intercorrências, cada minuto importa, então a sua intervenção ela tem que ser o mais precoce possível, tá? Documentem tudo adequadamente, então tenham registrado aí qual foi a história dessa intercorrência e como ela foi resolvida. Forneçam para o paciente de vocês os termos de consentimento livre e esclarecido aí, informando todas as potenciais complicações do uso da hialuronidase e o que de fato ela faz, né? Então tenham tudo descrito, utilizem nos pacientes de vocês e tem aquele famoso kitzinho de emergência, né? Com a hialuronidase ele sempre disponível. Eu sempre falo que é muito melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter, né? Então tenham sempre em mãos, é muito importante, né? E outro fator que vai aumentar muito a segurança do seu procedimento é acompanhar o seu paciente de pertinho, né? Acompanhar essa evolução do paciente, como ele está evoluindo no pós-operatório. Isso é essencial para que você consiga, caso tenha alguma intercorrência, identificar ela o mais cedo possível e evitar que o seu paciente tenha sequelas mais graves, tá? Então, o conhecimento da hialuronidase é essencial, não tem como fugir, é importante para a segurança do seu paciente e você precisa dominar todos os aspectos dessa enzima. E por conta disso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. E se você tiver dificuldade, quiser que eu grave aqui para vocês como realizar a diluição, a reconstituição da hialuronidase, como preparar essa enzima para ser utilizada, comenta aqui, né? Deixa um comentário aqui para mim, que aí eu vou atender essa solicitação e vou gravar esse conteúdo aí para te ajudar ainda mais, tá? Por hoje, encerramos aqui o nosso bate-papo e eu espero você aqui comigo na semana que vem para mais um conteúdo, sem dúvida nenhuma, cheio de valor. Beijos!